Boa noite! Iniciamos mais um programa Elgue e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. Hoje o programa está sensacional, dei uma olhadinha. Café é algo que vem comigo desde pequeno mesmo, né? Igual eu falei, a família do meu pai era produtora de café, então, para mim, eu vivo café o dia todo, né? Eu tomo 1 litro de café fácil por dia. E temos também um bate-papo muitíssimo interessante com Luiz Baratieri, que é coach. Nos passou aí o conceito do que é coach e trouxe muita informação pertinente para o nosso dia a dia. Coach é tudo. Olha que bacana. Que Por quê? Porque cachorro é coach, né? Marido é coach, amiga é coach. Fique aqui comigo que o Elgue e Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira e toda quinta temos esse momento espetacular porque podemos falar de pessoas que deixaram a sua marca, que registraram a sua história aqui na nossa cidade, na nossa Cuiabá, no nosso Mato Grosso. Chegou a hora do quadro Personalidades daqui. Hoje, o nosso quadro Personalidades daqui homenageia Rubens de Mendonça. Poeta, historiador e jornalista, viveu entre 1915 e 1983. Foi casado com Ivone Badre Mendonça, com quem teve uma filha, Adélia Maria Badre Mendonça de Deus. Teve no pai, Estevão de Mendonça, a grande inspiração para as letras. É considerado o maior expoente da historiografia mato-grossense. Escreveu e publicou 38 livros. Como jornalista, contribuiu e atuou nos maiores veículos da mídia impressa, como Correio da Semana, o Estado de Mato Grosso, Correio da Imprensa e Diário de Cuiabá. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico e a Academia Mato Grossense de Letras. Exerceu os cargos de escriturário da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional e Delegacia Regional do Imposto de Rendas. Foi avaliador judicial da comarca da capital, jornalista profissional. Presente na história de Cuiabá e Mato Grosso, o historiador e jornalista Rubens de Mendonça dá nome a uma das principais avenidas da capital do estado. O projeto para dar o nome de Rubens à avenida foi do vereador Wilson Coutinho. Rubens era considerado uma pessoa extremamente liberal, brincalhona, alto astral. E sempre foi um homem além do seu tempo. Ele foi múltiplo. Ao todo, Rubens de Mendonça publicou 40 obras. Escreveu sobre a realidade da capital, do estado e do país. E aí, gostaram? Mas olha, continua só com informação de primeira. Vamos agora ao nosso radar, mostrando tudo que está bombando no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso quadro de notícias. Volkswagen monta primeiras unidades de caminhão elétrico no Brasil. A Volkswagen Caminhões e Ônibus anunciou nesta última terça que iniciou a produção de forma experimental do e-Delivery, o primeiro caminhão elétrico criado no Brasil e com produção local confirmada. Por enquanto, a produção será em uma área da unidade de Resende, no Rio de Janeiro. Google critica a lei australiana que obriga gigantes da internet a pagar por notícias.
O grupo de tecnologia Google iniciou uma ofensiva contra o plano da Austrália de fazer os gigantes digitais pagar pelas notícias que publicam, alertando os usuários que seus dados pessoais podem estar em risco. Competição universitária quer desenvolver carros movidos a hidrogênio no Brasil. Cerca de 150 estudantes de engenharia de 3 equipes trabalham para aproximar os carros movidos a hidrogênio da realidade brasileira. E agora, no Elgue Você, nós vamos bater um papo tão interessante. Vamos falar sobre a segunda bebida mais consumida no mundo. É isso mesmo? Ficou curioso? Calma aí, estou recebendo Rubens Martins, que é barista, é mestre de torra, empresário e fala, tem uma paixão, podemos dizer assim, sobre café. Primeiro, Rubens, muito obrigada por estar aqui hoje, ter aceito o convite. E é uma satisfação enorme te receber. Oh, que bom. Obrigado por me receber aqui, para a gente falar dessa bebida tão amada pelo brasileiro, né? Cafezinho. Cafezinho, é isso aí, muito bom. Cafezinho faz parte da nossa vida, né? É quase que uma intimidade. É uma intimidade. Eu costumo dizer que desde bebê a gente já começa o contato pelo cheiro, né? O bebê não bebe café, mas todo dia ele sente o cheiro do café porque a mãe tá fazendo um cafezinho. Então, e tem aquela conexão com um bom dia, né? Tem. Você acorda com aquele cheirinho de café, um aconchego. Do bom papo, né? Sim. Da boa prosa, de fazer algo gostoso para conversar. Então, realmente tem uma memória afetiva muito grande o café. Isso né? mesmo, uma memória afetiva. Uhum. Rubens, você tem uma cafeteria, é cafeteria que fala? Isso. Que chama Roots, é um empreendimento novo aqui em Cuiabá também. Uhum. E vocês têm tipo uma fábrica, como é que funciona? Então, nós somos cafeteria e somos torrefação também. Nós temos uma microindústria, vamos dizer assim, porque a gente compra os cafés crus, né? A gente chama de café verde, que é o café seco, mas não torrado do produtor. Então a gente compra do Espírito Santo, compramos de São Paulo, de Minas, de várias regiões. E a gente compra esse café e nós, no caso eu, que sou o mestre de torra da cafeteria e da torrefação, nós torramos esses cafés para deixar ele com um ápice de sabor para entregar para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Nossa, e existe um processo de aprimoração de sabor? Tem. Por exemplo, os cafés, a gente trabalha somente com cafés especiais, né? Cafés especiais são cafés acima de 80 pontos. Existe hoje uma pontuação pela qualidade da bebida do café. Então são 10 atributos que são vistos no café, né? Olha que legal. Então, desde sabor, doçura, equilíbrio, uniformidade, né? Vários atributos que você bebe o café, pessoas, né, que entendem, estão preparadas para isso. Tem o paladar, né? Isso. E aí dá a nota, a pontuação do café. Então, Olha, cafés especiais são cafés com pontuação acima de 80. E a gente trabalha somente com cafés acima de 85. A gente subiu um pouquinho a régua. E esses cafés, eles têm uma doçura natural do grão. Eles têm notas, por exemplo, nota de mel ou talvez uma nota floral, que é natural do próprio grão. Então não é adicionado. Existe uma confusão grande. Às vezes muitas pessoas acham que, por exemplo, vou comprar um café especial que ele tem nota de mel e melaço. Sim. Aí ele acha que foi introduzido aquilo artificialmente. E não é. É algo natural. Natural, do próprio grão. O que define isso, Elga, é a altitude, o terroir, a variedade, o trato cultural que o produtor tem com esse café. Né? Um café do Cerrado, ele traz notas diferentes do que o do sul de Minas.
que traz notas diferentes do que o da Serra do Caparaó e no Espírito Santo, por exemplo. Então, até para ficar um pouco mais didático, né? O vinho é um mercado muito maduro, né? Para isso. Então, é uma boa referência, né, Rubens? A cerveja já está aí consagrada, né? As cervejas artesanais, né? Com os ingredientes de altíssima qualidade que traz uma bebida aromática, com mais sabor. E o café, desde 2000 para cá, ele tem se tornado cada vez mais importante e uma bebida que traz mais experiência do que o simples xicrinha de café. Então, isso é muito interessante, que isso aí a gente percebe que isso também é mais recente, né? Isso. Essa valorização, esse aprimoramento. O que eu achei interessante é, você falou que você é mestre de torra e barista. Uhum. Conta um pouquinho pra gente, como que você, por exemplo, foi um curso que você fez? Como é que você desenvolveu isso aí, Primeiro, lógico, eu sei que todo mundo falou, querem saber a sua história também, como é que nasceu esse amor do café, mas vamos aí contar um pouquinho para as pessoas o que é ser um barista. Legal. Resumindo, né, eu sou engenheiro agrônomo de formação, então isso me facilitou muito e eu já tive contato com o café desde muito cedo. A família do meu pai em Minas foi produtora de café. Então, eu sou goiano, fui para Minas estudar e lá eu tive mais contato ainda. Formei como engenheiro agrônomo e vim para o Mato Grosso há 15 anos atrás. Mas trabalhar. Tem uma conexão aí, né? Engenheiro agrônomo. Então, isso facilitou muito, porque o entendimento do café lá na lavoura, a gente tem um bom entendimento, né? Por ser engenheiro agrônomo. Porém, quando eu decidi empreender, eu queria empreender já com café. Abri outros negócios no ramo de alimentação que não era café. E, paralelo a isso, eu comecei os meus estudos. Né? Então, eu fui para Minas, fui para São Paulo, fiz vários cursos de barista. Né? Barista, você é a pessoa que tem o know-how para preparar bebidas. Né? No caso, o barista... No caso bebidas de café, em geral ou só o café? Não, só o café. Só o café. Isso. São bebidas à base de café. Drinks de café, o café coado, o café expresso, o latte art, que são aqueles desenhos bonitos que tem nos cappuccinos, né? Então a gente aprende toda essa gama de preparar o melhor possível aquele café para os clientes. Já o mestre de torra é algo muito mais técnico, né? É algo que você estuda a característica química do grão, como que você ressalta, né, na torra aquelas características positivas que já tem no grão, que o produtor fez com tanto zelo. Então é na torra que a gente não acrescenta nada na torra, mas a gente consegue torrar o café e deixar ele com um potencial de sabor maior. Isso é muito interessante. Muito, muito legal. Porque a gente tem esse entendimento que se você vai trabalhar sabores e tipo cores e sabores, você tem que ter algo artificial, mas você torrar um café na medida certa, no tempo certo, você consegue extrair isso aí. É interessantíssimo. Uma coisa legal, Elga, que é uma dúvida muito comum dos nossos clientes que vão na cafeteria e que entram em contato conosco nas redes sociais, né? É porque nós estamos acostumados, eu, por exemplo, toda a vida bebi café tradicional, Sim. que é o café que a gente chama de cafés comerciais, né? Sem citar nenhuma marca. São os cafés que você vai no supermercado, tem vários Sim. lá. E é muito pouco comum você encontrar café especial em supermercado, é pouco comum. Agora está começando, tá? Então, esses cafés comerciais... Lá atrás, a indústria começou e ela precisava de fazer volume, né? Existia uma demanda muito grande. O Brasil é o maior produtor do mundo. Então, o Brasil sempre focou na produção de café em volume. E isso, a qualidade ficava para trás. Com certeza. Né? Então, o café chegava na indústria com muitos defeitos. Muitos defeitos. Às vezes com folhinha, com toco, com pedrinha, café brocado, que é muito comum, né? É um lote de café tradicional, é assim mesmo, tá?
E aí, a indústria, para uniformizar esse sabor, que o café tem muito defeito, ela torra extremamente, demasiadamente esse café. Então o café fica com a torra muito escura e ele amarga. E o café não amarga dessa forma. O café é doce, o café ele é delicado, né? Então, os cafés especiais, a gente tem uma torra totalmente diferente. Além do grão ser selecionado, a torra é totalmente diferente para trazer talvez a não necessidade de açúcar, doçura na xícara natural. Nossa, isso é uma novidade enorme, porque eu, especialmente, a minha pessoa, eu me considero uma amante do café. Legal. Eu tomo, assim, muitos cafés durante Eu o também. dia. É uma coisa. Hoje eu já gosto tomei. mesmo. Então, é um ritual até para acordar na minha vida, assim. Eu acordo com um cheirinho de café e a primeira coisa que eu quero fazer é ir lá tomar o cafezinho. Parece que o meu dia realmente inicia, sabe? Mas agora, conversando com você, eu tô vendo que eu não conheço nada de café. Não é bem assim. Não conheço nada, Todo mundo Rubens. traz uma experiência do café, né? Eu te convido e deixo o convite aqui para todos experimentar, né? Abrir o paladar para experimentar os cafés especiais. Vocês vão se surpreender. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Quem começa a beber cafés especiais fica até um pouco assustado, fala, nossa, como que a vida inteira eu tomei um café que não tinha qualidade e agora eu achei esse mundo aqui de sabores, porque é um mundo de sabores mesmo, porque tem várias variedades de café, vários tipos de café e vários sabores catalogados já em café. Você acha café de mel, café com nota floral, nós temos café até com nota de milho verde. Nossa. Natural. Com nota de milho verde, de milho verde. Surpreendeu. Você vai tomar um café com Isso cheirinho de natural curau, mesmo, assim. Te juro, natural. No tempo natural. da torra. Com a torra muito bem feita e o produtor fazendo o dever de casa dele, mas você consegue. Isso aí, Rubens, você consegue trazer esse tempo da torra aqui na Roots? Você faz isso? Sim. Nós temos 6 Hoje a gente compra de 6 produtores, né? A gente tem um vínculo muito forte com eles, porque nós só compramos cafés de produtores que eu conheço. Então eu fui na fazenda de todos, conheço como eles produzem. Quando esse café chega aqui para nós, a gente já conheceu o café, eu já bebi ele lá, já provei, já selecionei o lote. Então esse café chega para nós totalmente rastreado. Você vai tomar um café que você vai saber de onde vem, qual produtor, qual altitude, qual variedade, qual nota que tem. E a gente torra para exaltar esses sabores e levar isso para a xícara e você ter uma experiência assim quase que única. Vale a pena. Estou muito interessada. Quero falar um pouquinho mais da Roots, Ok. mas daqui a pouquinho, logo após o intervalo, a gente já volta. Estamos de volta nesse bate-papo gostoso demais, que eu estou adorando. Como eu te falei, Rubens, eu adoro café. E falar de café é bom, É né? bom. É bom, é algo assim que nos traz emoção, né? E a Roots? Eu quero saber um pouquinho mais. É um empreendimento novo aqui em Cuiabá. Eu sei que vocês têm uma estrutura diferenciada e abrangente também, que não tem só café. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Nós fomos a primeira cafeteria a trazer café especial para Mato Grosso. Há 3 anos atrás. A gente abriu, eu já tinha uma operação no aeroporto de alimentação e eu optei, por estratégia, a gente montar a primeira unidade Roots no aeroporto. Então lá foi onde tudo começou. E aí a gente montou uma pequena loja no Shopping Estação, lá no Taste Lab. E hoje a gente está, vamos dizer assim, no ápice do nosso projeto. A gente montou a nossa flagship, a nossa loja piloto com torrefação e tal. Então, lógico, a pandemia deu aquela pausada, mas retomou o mercado agora. Nós estamos abertos das 7 às 21 horas, todos os dias. Das 7 da manhã às 21 horas. Então nós temos um cardápio para atender todo esse horário, tanto no café, quanto no almoço,
como no horário da tarde, que o movimento até é bem intenso, né? Porque é aquele cafezinho da tarde e tal. Sim, todo mundo gosta, dá aquela Isso. acordada, né? E a torra, né? Então essa nova unidade tem uma torrefação própria. Eu tô muito curiosa E é pra isso. ver. Tem imagens? Temos imagens. Eu já quero mostrar aqui. Vamos mostrar imagens para vocês, alguns vídeos de torra de café e tal. E fica o convite para você visitar a gente lá também. Não, eu quero visitar lá, provar esse café, né? Que eu tô vendo que é algo que vai me surpreender muito ou me apaixonar, né? Porque café é uma paixão. Conta aí dessa paixão, dessa sua paixão. Quando que nasceu? Realmente o café algo que vem comigo desde pequeno mesmo, né? Igual eu falei, a família do meu pai era produtora de café, então, para mim, eu vivo café o dia todo, né? Eu tomo 1 litro de café fácil por dia, tô acostumado, né? Fazer o que a gente ama. Eu amo fazer. É muito diferente, né? Rubens, vamos voltar a falar um pouquinho dessa torrefação. Dos tipos de café que você traz, daí você tem o tempo da torra. E eu também quero saber qual é o seu preferido. Conta aí pra gente. Vamos lá. Então, a gente tem hoje 7 tipos de café na loja. Isso não é fixo, né? Isso depende muito, a gente vai trazer mais novidades. Agora está em plena colheita em Minas, nas regiões produtoras. Então, vários produtores já entrou em contato com a gente, com cafés novos, com sabores novos. E a gente, mercado novo, e a gente já está trazendo mais café para trazer mais novidade ainda. E respondendo a sua pergunta do café preferido, pergunta difícil, hein, Elga? Olha, eu fiquei curiosa, porque com essa vasta experiência e um paladar aprimorado, né? E eu acredito que isso seja uma verdade. Cada vez mais a gente vai aprimorando, né? Esse paladar e você vai se acostumando e tem que chegar, tem que ter um preferido. Eu prefiro os cafés mais exóticos, né? Porém, nós temos um café na loja que inclusive é uma coincidência, é o que eu mais gosto, eu acho que é por isso, né? Ele chama Mel Melaço, né? O nome que a gente deu para ele, porque ele é extremamente doce, ele tem uma doçura natural do grão. Natural. E esse café é um dos que a galera mais curte, sabe? É um café extremamente doce, o pessoal acha que a gente adoçou ele, não adoçou. Então ele tem uma notinha de melaço, de cana-de-açúcar, lembra, sabe, mel. E ele é intenso ao mesmo tempo, tem o cheiro, o gosto do café, mas ao mesmo tempo docinho, aconchegante, cafezão. Nossa, deu até vontade. Cafezão. Todo mundo até respirou a fundo aqui agora, deu uma vontade. E eu achei interessante porque nesse mundo de hoje que as pessoas estão preocupadas com saúde, com questões físicas também, né? Querem evitar açúcar, você produzir um café que você tem a ideia que ele já é adoçado, não precisa de açúcar, não precisa de adoçante, é fantástico. É fantástico. E é bom a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente compra café, a gente compra um pó de café lá, né? Acha que aquilo é algo inerte, morto, não tem vida. E o café, a gente esquece que ele é um fruto, né? Ele fica madurinho, vermelhinho. Se você pegar um café madurinho no pé e chupar, ele lembra a doçura da jabuticaba, assim. Ele tem aquela mucilagem, é docinho. Olha, e aquela doçura, ela existe. Porém, em cafés especiais, ela é preservada na cadeia toda para chegar na sua xícara com aquela doçura do grão ainda. Em cafés tradicionais, isso é perdido pelo foco em volume, preço e etc. Que tem que faz atender a demanda, faz parte do né? mercado. E isso aí foi uma cultura de muitos anos. Isso. E agora isso está mudando. E eu acho que essa crescente não volta para trás. Não volta, porque tem mercados maduros bombando, Curitiba, Brasília, São Paulo, é um mercado já maduro para cafés especiais. E Cuiabá, estamos aí, né, fazendo esse trabalho para levar um mundo de sabores em forma de café para o cuiabano e para o Mato Grosso. E sabe o que é interessante? A segunda bebida mais consumida no mundo, Rubens. É a segunda. Praticamente a primeira, né, Elga? Porque a primeira é a água, né? É verdade, então, né? A água é essencial, né? Não podemos viver sem. Mas é a segunda bebida mais consumida do mundo. O Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo. Só para você ter uma noção, o Brasil atende 40% do consumo de café do mundo. Nossa.
Todo o país bebe Nossa. café brasileiro. Então, o país o Brasil é uma potência na produção de café, reconhecido lá fora por isso, né? Aquele mito, você já deve ter ouvido falar, Elga. Poxa, mas o café bom vai para fora, né? É Pessoal, mito? já foi assim, não podemos negar, né? O consumo de café especial nos Estados Unidos e Europa, em algumas regiões, passa de 50%, olha só. Nossa. No Brasil, nós estamos aí em 6% do consumo, e só que está crescendo 20% ao ano esse mercado. Então, ele está capotando de crescer. Por quê? Porque realmente é um caminho sem volta. O cliente consome aquele café e quer viver aquele mundo, né? As coisas evoluem meio que naturalmente, né? Evoluem. Você vai trazendo conhecimento e mostrando o que é bom para as pessoas. Porque Quem nem não isso, acostuma com o que é bom, né? todo mundo gosta, né? A gente É. acostuma fácil com o que é bom. Muito bom. Mas, Rubens, estou curiosíssima para conhecer lá a Roots. Eu adorei nosso papo. Obrigado. Adorei as informações. Porque é algo assim que eu não tinha conhecimento de verdade sobre a torra, sobre as possibilidades que você pode ter com o café. E você ter essa clareza, assim, de algo que você gosta muito faz muita diferença. Fazer as coisas com paixão, igual nós fazemos lá na Roots, acaba passando, né, para o cliente, e é isso que a gente está disposto a fazer. Fazer com paixão e contaminar as xícaras dos nossos clientes, é isso que a gente gosta de fazer. Cuiabá agradece. Vocês ficam localizados lá na Praça Popular? Na rua Sírio-Libanesa, número 30, né? É anexo à praça ali, não tem Lugar erro. especial Jogou também. ali no Google ali, já está direcionado lá, coloca no mapa, chega facinho. Eu quero conhecer, viu? Vou lá com O certeza. convite está feito. Provar e aprimorar, né? Esse sabor maravilhoso que eu já amo e eu tenho certeza que eu vou amar muito mais. Sim, valeu. Rubens, muito obrigada. Foi um prazer esse bate-papo. As informações que você passou, a pessoa que você é. Adorei te receber, Que viu? isso, obrigado. Eu agradeço você, a todos que estão assistindo. Fica o convite e desafie-se, pessoal. Adorei. Bebam melhores cafés. Adorei, adorei. Valeu, obrigado. Obrigada eu. Estamos de volta e agora no El e Você vamos ter um bate-papo muito interessante que sempre acrescenta muito na sua vida, no seu dia a dia. Estamos recebendo hoje o Luiz Baratieri, que é empresário, empreendedor e coach, e é disso que nós queremos falar. Primeiro, Luiz, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade de poder esclarecer e trazer um pouco mais de informação. Então é legal que uma das essências do coach é a clareza, né? Então hoje assim espero que esse é meu propósito hoje do programa, é poder trazer um pouco mais de informação, conhecimento e clareza sobre o que é essa ferramenta, o que é esse estilo de vida, o que é o coach, né, na nossa vida aí também. Então agradeço por essa oportunidade e espero poder estar contribuindo aí para as pessoas que estão assistindo, para o nosso público, para que eles também consigam crescer e evoluir e desenvolver através dessa nossa entrevista hoje. Olha que maravilha, é bem isso que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo quer, né? Esse desenvolvimento, essa troca. Primeiro, Luiz, eu gostaria muito que você assim nos conceituasse, porque hoje assim as pessoas falam, sou coach, sou master coach, sou neurocoach, sou isso. E é uma coisa muito presente, mas assim, eu tenho certeza que fica aquela dúvida assim do que é. Será que é interessante mesmo? O que é isso? Vale a pena? Sabe? Queria que você trouxesse um pouco mais com um conceito que é coach, por que é tão importante? Legal, nós temos vamos dizer assim, o conceito do coach literalmente. Então ele vem de carruagem, que é a travessia. Então o coach ele é como se ele fosse uma carruagem, onde ele pega o indivíduo no estado atual e leva para um estado desejado. Né? Esse é o conceito, vamos dizer assim, literal da situação. Só que existem vários conceitos hoje modernos, isso em 1800 lá vai bolinha, né? Então, no conceito moderno, eu falo que na minha tradução, no meu conceito, no conceito Luiz, né? Sim. Ele coach é tudo. Olha que bacana. Que Por quê? Porque cachorro é coach,
né? Marido é coach, amiga é coach. Olha que Né? legal. Então a gente tem dois conceitos de coach, que é o coach, ele faz essa versão, vamos dizer assim, gratuita. Então é onde ele leva você para o estado desejado. Por isso que eu falo que cachorro é coach. A gente chega em casa tão cansado, né? Nesse momento atual, muitas energias, no sentido, eu falo energia, não é cósmico. Eu entendi muito bem, né, a mensagem. Mas a energia no sentido da bateria descarregada, porque a gente está dedicando essa força em conseguir alcançar algo. E eu chego em casa e vejo meu cachorro com aquele sorriso. Aquele amor, com aquele carinho, né? Que vem no colo, enche de energia. E você vem e liga a TV, né? E fica passando a mão ali. Então, você consegue reenergizar, não sei se eu estou falando corretamente, mas você consegue carregar suas baterias. Entendi. Então, ele tem esse papel. Né? A amiga, onde você conversa e ela te ouve. Você fala, amiga, preciso bater aquele papo, Pronto, né? Preciso desabafar, né? Então, o coach ele tem esse lado de empatia. Eu gosto muito que vem das minhas raízes, quando eu aprendi, que a gente fala que é o coach com alma. Que existe o sistêmico, que é através de uma metodologia, né? E existe o coach com alma, que a gente não segue metodologia. A gente vê essa questão da empatia. É onde a gente consegue, através dessa conversa, amiga, eu preciso de uma ajuda. E aí a pessoa, ela te ouve, ela te entende, ela sabe a dor que você está passando. Então, esse papel é muito legal, né? Eu gosto muito dessa definição também, da empatia, onde você consegue entender o que a pessoa está passando e compreender. E aí tem o coach, que a gente fala que é o profissional, que é o meu caso, e aí é onde ele vem também já com essas duas vertentes, tanto da metodologia, sim, quanto do coach com alma, dessa empatia, e ele consegue levar a pessoa para o estado desejado. Eu gosto muito que eu falo que quando o coach ele entra na sua vida, a gente tira o ou. Ou eu sou uma empresária de sucesso, ou eu sou uma mulher de família, ou eu sou uma esposa dedicada. Isso é muito presente na vida das pessoas, esse muito presente, né? essa crença. Faz muito sentido isso, né? Essa crença, né, que eu tenho que abandonar minha casa para dedicar a minha empresa, que eu tenho que abandonar minha empresa. Teve um grande empresário aqui em Cuiabá que ele falou, cara, eu tive que fechar 2 lojas porque eu estava perdendo, meus filhos estavam crescendo e eu queria ser pai deles. E eu tive que fechar por causa eu estava consumindo. Então, o coach ele entra aí, onde você tira o ou e tudo na sua vida passa a ser. Por que não ser um empresário de sucesso e um bom pai? Então, possível. Justamente. E isso a gente chama de crenças, né? A maneira com que a gente enxerga a situação, né? E a gente busca esses caminhos através dessa carruagem, onde ela leva esses caminhos, onde você vê várias formas de como ser um bom empresário e um bom pai e o que fica vantajoso para você, né? Entendi. Eu gosto sempre de exemplificar, sabe? Para as pessoas, assim, pelo pouco que eu te conheço, né? Mas nós nos conhecemos, já conversamos várias vezes, inclusive temos um trabalho de coach juntos. Você representa isso, ser um empresário e também ser um pai de família presente, que você aplica isso. Legal. Então, Isso. A pergunta que entrou primeiro na sua vida? O coach veio depois, você já era empresário e você sentiu a necessidade de você se especializar? Isso, o coach no Brasil ele é muito recente, principalmente em Cuiabá, é mais recente ainda. E então eu sempre tive empresas, né? E aí eu chego numa necessidade que eu percebi que aquilo que eu aprendi como empresário, então eu sou formado em administração, as ferramentas de administração que eu trouxe para lidar com a empresa, porque no Brasil é assim, eu primeiro monto o meu negócio, sim, depois eu planejo, porque começa a dar errado. Você vai ver as outras culturas, principalmente eu gosto muito, né? Lá nos Estados Unidos é o contrário. Primeiro você faz o planejamento, depois você executa e aí você corrige aquilo que não está dando certo. Então existe toda uma essência, né, do porquê eu vou abrir aquela barraquinha de cachorro-quente, por exemplo. Sim. No Brasil a gente vai fazendo e o negócio vai enrolando. Então eu não fui diferente. Né? Eu fui fazendo e conforme as portas foram se fechando, eu fui tendo essa dificuldade. Chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu preciso melhorar, eu preciso fazer algo para chegar naquele resultado que eu desejo. Né? E aí foi quando eu fiz a minha formação
justamente para aplicar nos meus colaboradores, com o pessoal da minha equipe, né? Para a gente tentar extrair esses resultados da melhor maneira, bem bacana. E você, hoje em dia, aplica também para outras pessoas, como no meu caso também. Eu falo que é de empresário para empresário, né? Porque o coach, eu não uso muito essa linguagem no meio corporativo por conta dessa falta de definição. Igual eu falo, hoje tudo é coach, né? Sim. Personal trainer é coach, não que seja errado, porque ele é coach. Sim. Mas então, qual que é o coach do Luiz, né? Então, ele é um coach empresarial, onde a gente trabalha em cima da empresa com ferramentas altamente profissionais e uma linguagem profissional. Porque hoje entra nessa questão de desenvolvimento, porque trava, igual aconteceu comigo. Chegou um momento que eu tinha tanta ferramenta, por conta da administração, a gente vê, né, toda aquela rotina, todas aquelas tarefas, e por que não está dando certo? Então, existe uma pesquisa que fala sobre as franquias. 78% das franquias no Brasil, elas têm todas as definições: papel, tarefa, né, organograma, missão, visão, valores. Ela é toda estruturada, ela é toda organizada. E é legal porque as franquias estão em alta, porque ela traz todo esse aparato. Não aconteceu o que aconteceu comigo. Ela vem planejada. Ela vem pronta. Ela vem pronta para você, com todas as ferramentas. Justamente. E você tem que seguir isso igual um robozinho. Igual um robozinho. E dessas 78, mais de 50% não consegue alcançar os resultados. Olha que legal. Como que você tem a receita do bolo? Isso é real? Você já pegou uma receita que a pessoa fala, faz aqui, ó. Executa. É facinho. Aqui, e aí tudo quando fácil. você vê, o bolo desanda, ou ele não sai da maneira com que você espera. Né? Eu tenho uma tia que ela, sempre quando você passa alguma coisa para ela, uma receita, um prato diferente, ela espera você falar. Você pode ficar 2 horas ali. E ela vai anotando. Na hora que você termina, ela fala assim, e o segredinho? E o segredinho? Sempre tem, né? Sempre tem o segredinho. Então, acontece que essas franquias também elas têm dificuldades em alcançar as metas e alcançar os objetivos. Uma linguagem empresarial é vender, lucrar, né? Então, são duas coisas que também são diferentes, mas é que todo empresário gosta de ouvir. Eu quero que será que a sua empresa está lucrando? Será que a minha empresa está vendendo? Será que ela está crescendo? Né? Então, é onde o coach ele entra, porque ele é uma ferramenta comportamental. Então, quantas e quantas vezes a gente não sabe fazer dieta? Eu estava conversando com umas pessoas que têm dificuldade de emagrecer. E, cara, é dieta da lua, é dieta do sol. Ixi, dieta que mais emagrece tem, dormindo, né? emagrece andando. Do líquido, do jejum, do café, do chá. do pozinho, do chá, né? Dos 3 pulinhos, das 7 ondas. E tá lá. E por que a pessoa não consegue emagrecer? Olha que legal isso. Na administração a gente tem uma nomenclatura, uma ferramenta, vamos dizer assim, que a gente chama de chá. Ó, emagrecer e chá, chá, né? O chá. O que a gente fala que é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Conhecimento, habilidade e atitude. Atitude. Então hoje eu vou dar para vocês uma colher de chá. Né? Adorei. E é legal que a gente cria o diagnóstico da empresa, da equipe, através dele. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento específico ou eu tenho conhecimento total daquela rotina, daquela tarefa para desenvolver aquele papel. Por exemplo, eu conheço o produto que eu vendo, eu conheço o sistema que eu opero, eu conheço o meu cliente. Ah, Luiz, conheço. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente verifica isso. Aquele funcionário, ele tem conhecimento total daquele papel que ele vai desempenhar? Tem. Bom checklist. Ótimo, preencheu, né? 5 anos de empresa, não conhecer, né? Isso acontece, isso existe. Existe, então e ele existe tem. muito, esse é o problema. Justamente. E habilidade? Habilidade é como você faz. Eu sempre uso o exemplo de jogador de futebol, o cara vale milhões, né? Por que um vale milhões, o outro não vale 1.000, né? Por que existe jogador que ganha 10 mil e jogador que ganha 100 milhões? Porque a habilidade com que ele desenvolve aquele papel é diferente, é singular. Né? Então você pega o Messi, você pega o Cristiano Ronaldo, você pega o Neymar, só eles fazem daquela maneira, né? Então isso faz o passe deles, né? O valor deles lá em cima. Então a habilidade é a maneira com que você desenvolve num ambiente de pressão, né? Como você consegue driblar 3 ou 4, tem todo mundo te apertando ali, né? E o cara ele passou de 4 jogadores e foi lá e fez o gol. Então aquele mesmo funcionário tem conhecimento? Tem. E a habilidade? Ele tem. E como eu adquiro habilidade,
na minha função, na minha empresa? Repetição. A excelência, ela vem através da repetição. Quanto mais você faz, mais você consegue aprimorar aquilo. Eu uso exemplo muito quando a gente tira a carteira de motorista. É um né? ótimo exemplo. A gente pega, fica travada ali, nem mexe no banco, não mexe em nada, tudo, e vai, e aquela vaguinha, e vai, e erra, e vai, e volta, e acha uma vaga maior, dá a volta no quarteirão. Passou 50 vezes. Você estacionou 50 vezes, você entrou no seu carro 50 vezes, às vezes mais. Você já está falando no telefone, você já conversa com o menino, já grita, já buzina pro cara que está te fechando. Dominar aquilo ali, né, Luiz? Você começa a trocar marcha e dar ré, tudo aqui, o pé, mão e braço. Por quê? Quando você tira a carteira, significa que você está habilitado. Você não consegue fazer aquilo. E quando você passa, aquilo vira rotina na sua vida, você desenvolve com mais facilidade. Isso é habilidade. Então, a habilidade e a excelência, ela vem através da repetição. Adorei. Justamente. Outra atitude que você vai falar agora. E aí a atitude já é uma coisa que você vai esperar um pouquinho. Vamos segurar essa atitude. Vou chamar um intervalo, mas a gente já volta. É rapidinho, fica aí comigo. Estamos de volta aqui com ele, Luiz Baratieri. É isso mesmo, é diferente esse sobrenome, né? Mas que está dando uma aula aqui, enchendo todos nós de informações assim que a gente usando no nosso dia a dia muda muito na nossa vida profissional, lógico, né? Entendendo o nosso negócio. Paramos lá no chá, lembra do chá? Atitude agora. Então tem conhecimento, habilidade. O que é atitude? Atitude é a motivação. É a energia que vem de dentro, né? Quando eu falo energia, é energia mesmo. Estou cansado, eu tomo um energético, né? Tomo um café. Um guaraná. Energia. Eu sempre falo do guaraná, porque eu adoro e uso guaraná ralado. Então, a atitude é essa energia que você faz desenvolver algo. Eu posso ter conhecimento, eu trabalhei 5 anos numa empresa. Eu posso ter habilidade, né? Só que se eu não fizer, o negócio não anda. Eu falo que a atitude ela é o combustível do carro, né? É aquela gasolina ou aquele álcool que você injeta, ele vai. Então eu tenho um carro, né? Tem a chave e se eu não tiver o combustível, ele não sai do lugar. Nem peso de papel ele serve. Então o que acontece? O coach ele trabalha justamente com esse comportamento. Por quê? Você sabe, você tem uma habilidade, consegue desenvolver e você não faz. E aí entra a questão das crenças, entra dos valores, né? Entra algo que pode bloquear. A gente tem dia que a gente está nos altos, tem vezes que a gente está no baixo. Isso é natural na vida, né, Luiz? Às vezes as pessoas cheias de atitude, com uma energia grande, está com uma energia baixa. Justamente. Naquele dia algo aconteceu que ela não se sente capaz. Né? Algo aconteceu, às vezes ela recebeu uma notícia ruim. Sim, que muda. Né? Às vezes ela recebeu, aconteceu algo e aí aquilo desmotivou ela. Aquilo gerou aquele down, a pessoa tá meio, né, perdeu aquela energia. Então o que a gente faz? O coach ele traz essa autoavaliação, onde através de ferramentas, através de uma conversa, de um bate-papo, você consegue verificar aquilo. Por exemplo, uma pergunta que às vezes eu já vi muita gente que não soube responder, que é o que te faz acordar todo dia pela manhã? Isso é muito interessante. Né? A partir do momento que você sabe responder essa pergunta, a sua vida muda. E qual que é a resposta, a melhor resposta que você pode dar quando você não sabe é não sei. Eu adoro essa resposta, porque é uma resposta sincera. Luiz, eu nunca parei para pensar nisso. Por que eu vou trabalhar todo dia? Por que eu pego o ônibus lotado, ainda mais nessa pandemia que tá, né, não tá aquela coisa confiável, risco, né? Correndo risco. E por que eu vou me expor para poder ganhar aquele salário? Eu tive um cliente que eu perguntei, ele falou, cara, eu quero ganhar muito dinheiro. Não é errado ganhar muito dinheiro. Mas por que você quer ganhar muito dinheiro? Semana passada eu conversei com um cara e ele falou, Luiz, você trabalha com marketing, você trabalha com isso, se você fizer isso para benefício próprio, você vai ficar milionário. Aí eu falei assim, olha que legal a questão dos valores. Né? O que o cara valoriza? O dinheiro. Nada errado quem valoriza o dinheiro. Não, aí eu falei para ele, você sabe para mim a coisa que vale mais no mundo e eu não troco? É tempo com meu filho. Então se os valores são diferentes.
Total. Né? É o que vale mais do que o dinheiro. É eu poder aproveitar a fase dele e curtir aquele momento que vai passar. E ele vai crescer, ele vai ter a família rápido, né? dele. E eu falo, poxa vida, eu perdi. Se eu tivesse tirado um pouco o pé do acelerador em ganhar dinheiro, que é o caso desse empresário, de ganhar dinheiro para poder viver aquilo com meu filho, lá na frente, quem sabe ele vai ter aquela lembrança pro resto da vida. Então o que é mais importante para você quando você acorda pela manhã? Né? Ir trabalhar, ótimo. Lógico. Né? Então a gente trabalha com os valores também. O que você valoriza? Eu peguei uma cliente hoje e aí a gente fez o que é mais importante. Ela falou, Luiz, eu quero estabilidade financeira na minha empresa. Quero que minha empresa ela tenha aquela estabilidade de eu poder ficar tranquila financeiramente. Não quero ser milionária, mas eu quero que ela, pelo menos a minha empresa ela se sustente. Que dinheiro não seja a preocupação. Justamente. Né? Eu ouço muito isso. Justamente. E aí eu falei, fala pra mim, antes de chegar nessa pergunta, eu falei, fala pra mim 3 coisas que pra você realmente é importante. E não tava estabilidade financeira. Olha. Né? Tava família, tava saúde, né? E aí eu falei, tá vendo? Por isso que essa empresa ela não tem estabilidade financeira, porque valores é aquilo que a gente dá importância, é aquilo que faz a gente acordar pela manhã, é trabalhar financeiramente, trabalhar o dinheiro, porque eu quero ter dinheiro, você tem que, como que eu falo? Ovelha gera ovelha, Entendi. Não é pastor que gera ovelha, não é o fazendeiro que gera gado. Não, é o boi com a vaca que gera o gado. Então, se eu quero fazer dinheiro, eu tenho que gerar o dinheiro. Eu tenho que movimentar esse dinheiro, né? Então, é uma coisa simples que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Eu estava vendo uma pessoa, ela estava falando, sabe por que muitos têm dificuldade de ganhar R$1 milhão? Porque elas querem gastar R$1 milhão. E se você pegar É o que todo mundo quer, justamente, né? e Ela faz pensa a nisso conta, em primeiro, né? Desde o seu primeiro salário até hoje, o quanto que você já não gastou? Com certeza. Às vezes já passou de R$1 milhão, então você já ganhou R$1 milhão. E nem 2 viu, milhões, né? E não viu o dinheiro. nem teve esse... Então, isso, olha os valores e a maneira com que a gente pensa, a gente chama crença, a maneira com que eu vejo aquilo. Então, no dia que eu parar e tiver um comportamento de que eu tenho que ganhar R$1 milhão para depois gastar R$1 milhão, né? Então, primeiro eu falar, eu vou conquistar esse dinheiro para que eu possa fazer. Você vai ver que aquelas pessoas que eles têm, os milionários, os bilionários, qual que é a mentalidade dele? Tudo ele vê dinheiro, né? Se quebrou um copo, ele fala, vamos lá, valeu R$20, R$50, R$100. Ele não pensa que o copo, né? Ele pensa, estragou meu tapete. Tudo ele vê dinheiro. Por isso que ele ganha dinheiro, é a maneira com que ele pensa. A cabeça dele funciona daquela forma, né? E a gente, então, assim, as pessoas, primeiramente, é uma pergunta que me surge. Você tem que ter esse valor estabelecido, o que eu quero ganhar? Isso aí é um primeiro passo. Falei, eu quero chegar a isso, eu quero ter R$1 milhão e precisa ter data? Precisa ter data. Olha, que interessante. Precisa ser específico. A gente usa, quando a gente trabalha com metas, a gente usa uma técnica que a gente chama de SMART, uma nomenclatura em inglês, né? E é inteligente a tradução, que é, o que é o SMART? Tem que ser específico, mensurável, alcançável, atingível, relevante, que é a importância, por que você tem que cumprir aquilo, né? E temporal. Então tem que ter determinado tempo. Eu sempre falo, quando acontece muito da pessoa falar assim, amor, troca aquela lâmpada. Ah, pode deixar que eu vou trocar, mas vai trocar quando? No Natal. Mas no Natal de que ano? 2020, sim. 2021, 2035? Que nem vai existir mais lâmpada. Né? Já mudou todo. Já virou tudo placa solar. Então o que acontece? Tem que ser temporal. Né? Ela tem que ser específica, muito bem determinado. E aquilo, você conseguiria naquele espaço de tempo, você consegue alcançar aquilo com a sua rotina? Aquilo faz sentido, assim? Faz sentido para você. Você tem uma metodologia para você chegar ali? Justamente. Então, porque se não é importante, é comum o nosso cérebro deixar de lado. Ele descarta aquilo. Olha que interessante, e aí o nosso comportamento, Luiz. A gente usa uma nomenclatura que é PSC, aquilo que eu penso, gera um sentimento, que gera um comportamento. Se eu penso e acredito que eu sou capaz, meu sentimento né? E aí qual que vai ser o meu comportamento? Eu vou chegar forte, eu vou chegar com uma postura diferente. Se eu acredito que eu não sou capaz, eu uso muito isso em negociação. Se você acredita que você não vai fechar aquele negócio, não vai fechar aquela proposta, qual vai ser seu comportamento?
automaticamente você já pega e fala, ó, se você quiser, depois você me procura. Já viu o vendedor? Tem uma atitude, infelizmente, uma grande maioria de pessoas tem esse comportamento, né? Ela eu acredito que ela já vai com uma crença que aquilo não vai dar certo, que aqui seria muito difícil, ela acaba passando isso para a pessoa. Eu tive um cliente que faltava muito, assim, a meta dela era 3, 4 peças por dia para vender aquele produto, 4, 5 produtos ela tinha que vender por dia. Ó, é peça, né? Então ela foca naquelas peças. E ela tinha aquela meta, e se eu não me engano, faltava 2 dias para vencer o mês, ela tinha que vender 20 peças. Então, Nossa. 3 vezes mais. E ela eu liguei para ela, e aí, como que você tá? Esse mês a gente não vai alcançar, né? Aí eu já tinha desistido. Olha, já tinha desistido. Eu falei, quantos dias? Ela tinha 2 dias ainda? Ela tinha 2 dias ainda? 2 dias faltava. E eu falei assim, todo jogo a gente só acaba quando termina. Isso é verdade. E ó, eu já tive várias experiências na minha vida, não todo dia, não todo mês, porque eu não deixo isso acontecer, Sim. mas aconteceu aqui agora, que vai até o final. Os 47 segundos tempo, invista toda a sua energia, porque eu acredito que você vai conseguir. E você acredita que ela conseguiu por uma peça a mais, ela vendeu 21 peças. Nossa. E ela me ligou toda alegre e tal, não sei o quê. Porque qual foi o comportamento dela 2 dias atrás? Eu consigo. Se o Luiz está falando, eu acho que é possível. Mas é aquilo que você fala, depois que acabou o mês, eu sentei com ela e falei, tá vendo? Não foi eu que vendi. Foi você que acreditou. O seu pensamento que você é capaz gerou um comportamento que fez você acreditar. Todos aqueles clientes que estavam parados, pega aqueles clientes que você acha que vai fechar, liga para ele, dá aquela insistida, dá aquele desconto, dá aquela, né, faz aquela negociação que o seu sistema permite, né, nada ilícito, vamos dizer assim. Sim. Faça aquilo que está na sua mão e você vai conseguir. E ela começou a ligar, ela começou a mandar mensagem, ela começou a insistir e ela conseguiu. E aí ela me ligou toda alegre. O que o Luiz fez? Nada. Simplesmente eu só mostrei para ela que o jogo não tinha acabado. E ela acreditou, ela pensou de forma diferente, o comportamento dela foi diferente com relação a isso. Então você vai ver que muitas das vezes a gente não executa o que precisa fazer, é porque a gente vê aquilo de forma diferente. E a partir do momento que eu mudo essa visão, o resultado automaticamente é diferente também. A força está em nós, né? A gente que não sabe disso, e muitas pessoas não sabem, a gente tem as mesmas oportunidades, as mesmas condições, né? Só falta buscar, né, Luiz? Justamente. A gente falou um pouquinho mais pessoal, né? E o coach, ele traz isso, porque a gente, quando traz o meio empresarial, eu cresci, olha a crença, né? Que empresa, ela é racional. Empresa tem que ser resultado, resultado, resultado. Não importa se é A, se é B, se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo. Tira aqui e põe o outro. Você vai ver que no mundo cooperativo existe muito isso, né? Igual peça de xadrez, né? Então, morreu aqui, eu vou dar isso aqui para, né? Saiu, entra outro e a gente ganha o campeonato assim. Porque o importante é resultado. Isso está errado? Sim e não, né? Então, a empresa, ela vive de resultado. Se não tiver resultado, ela fecha, Sim. né? Mas, quem que gera o resultado? São as pessoas. Então, hoje existe um adendo ou, né, um parênteses. A empresa precisa de resultado? Sim. Mas sem pessoas, não existe resultado. Isso está havendo essa mudança agora, né? O que eu percebi com as pessoas que a gente conversa, empresários, outros profissionais também de desenvolvimento humano, o foco hoje está nas pessoas, né? Que compõem essa empresa. Que não tem como, a pessoa é emocional, né? Você não tem como, não é um robô que está lá. No coaching a gente fala que nós somos seres emocionalmente que pensam. 95% da nossa capacidade cerebral, do nosso ser, do nosso comportamento, do nosso pensamento é emocional. E a tomada de decisão, ela vem do lado emocional. Já viu aquela pessoa que pensa, mas não faz? Sim. Porque é o lado racional, ela está pensando, ela está usando o lado racional dela. Então nós somos seres emocionalmente que pensam, né? E é legal essa... Adorei isso. Justamente. Seres emocionalmente que pensam. Nossa, sintetiza muito isso. E a gente sempre vai tomar a decisão baseada no feeling, naquele sentimento, na emoção. E aí, a intuição, né? Intuitivo. Harvard, ela fez uma pesquisa que ela fala, se você investe em propaganda, em marketing, pesado, você é a empresa do seu segmento que mais investe em propaganda, você consegue se manter durante 6 meses, de 3 a 6 meses no topo. Você é a primeira. Você chega ao topo ali, é a melhor empresa que tem ali.
propaganda, né, e tudo mais. Se você investe em equipamento, tecnologia, né, numa inovação durante um ano, né, você se mantém no topo. Então vamos supor, agora tem um delivery, né, então eu pego todo aquele capital e transfiro para os aplicativos, para todo aquele setor de tecnologia e inovação, para que ele seja mais rápido, mais prático, né, nas conversas das redes sociais, eu consigo manter um topo. Já vem seu concorrente e faz melhor do que você, né, porque ele vai estar atrás e ele vai começar a fazer. E se você investe em pessoas, você se mantém no topo durante 7 anos. Nossa. Olha que legal isso. Muita diferença. Muita diferença. E aí eu vejo que eu encontro muito assim clientes que com muita rotatividade, né, não consegue, o funcionário não consegue ficar muito tempo ali, e aí fica geralmente naquele período de experiência, né? Porque ele pensa o quê? Não está dando certo e eu vou mandar no vencimento do contrato porque eu vou economizar. Ele aí foca nos 3 meses lá, né? Já vai, não deu certo, já... Justamente, por conta da multa contratual e tudo mais. Aí é onde eu pergunto para ele, mas aonde que está o maior gasto? Né? Na multa contratual ou naquela falta de qualificação, naquela falta de engajamento, naquele investimento no seu capital humano, naquele investimento no seu funcionário novo para que ele atenda bem? Porque se ele não tem um engajamento, se ele não tem um treinamento adequado, comportamental, ele vai tratar mal o cliente. Não porque ele quer, porque ele não sabe. Realmente. Né? E um cliente que sai com uma percepção, uma imagem ruim da sua empresa, quanto que custa? Existe até um cálculo para a gente saber. Existe? Quanto que a gente custa, quanto um cliente que a gente perde, ele custa. É bem simples, uma coisa bem boba, mas dá para saber. E aí, quanto que um cara mal engajado, ele custa para a empresa? Se você for botar na ponta do lápis, essa rotatividade, porque nunca tem uma pessoa sólida ali, né, qualificada, custa 3, 4, 5 vezes mais do que uma multa contratual. Se não fizesse esse investimento, né? Dependendo do seu segmento, você não consegue 3 meses investir naquela pessoa. Né? Então, acontece muito isso. O gasto, quando você investe no comportamento, no desenvolvimento, você investe nas pessoas, porque ela vai ficar feliz. Né? Por isso que você falou que muitas empresas elas estão investindo, porque o funcionário ele acorda feliz. Por que você acorda? Né? Todo dia vai trabalhar. Eu estou feliz, eu estou bem, aquela empresa investe em mim. Então a gente chama isso de reciprocidade. Ela está ganhando, eu estou ganhando. Então eu falo que a empresa ela tem que vender satisfação, mas não é só para o cliente. Satisfação para o funcionário e satisfação para a empresa. Eu falo que é o ganha-ganha. O cliente ganha, o funcionário ganha, a empresa ganha também. E aí acontece que ele vai trabalhar mais feliz, porque tem alguém investindo na vida dele, e muitas das vezes, as crenças, os hábitos, ninguém nunca investiu em mim, nenhum patrão nunca investiu em mim, e ele investe. E não é dinheiro, não é plano de saúde, não é só isso. Você vai ver que ele não quer isso, às vezes porque existem 4 tipos de funcionários. Né? Tem pessoas que não trabalham por dinheiro, tem pessoas que trabalham porque é um ambiente ali, tem pessoas que trabalham pelo status. Né? Vou trabalhar na TV, vou trabalhar com a Elga, porque a Elga ela me gera um status, está no programa de televisão, ela me gera muita autoridade ou audiência, é isso que eu quero. Se eu ganho, se eu não ganho, se eu faço de graça. A Disney é a empresa que mais contrata funcionários gratuitamente. Lá é possível... Por ser a Disney. Só para ir trabalhar um dia e ter essa, vamos dizer assim, no seu currículo que trabalhou na Disney e não recebeu nada. Olha que legal isso. Então, olha o comportamento. Quando você conhece o seu funcionário, você consegue negociar com ele, porque vender é uma troca. Né? Então, onde ele me dá a força, a energia dele, desenvolve aquilo que a empresa precisa e eu remunero ou eu dou para ele aquilo que ele precisa. E não é, às vezes, a remuneração. Luiz, é realmente uma visão assim que faz muito sentido, né? As pessoas, a gente tem que entender que estamos lidando aí com o fator humano, com pessoas, com emocional, e as empresas que investem nisso, inclusive, trazem, criem aquela sensação de pertencimento ao seu funcionário, elas têm muito mais êxito, isso é perceptível. Luiz, o bate-papo está interessantíssimo, nosso tempo assim estourou total, porque eu nem vi passar, viu? Foi ótimo te receber aqui hoje, obrigada pelas informações e logo logo a gente marca uma próxima. Que bom, vou ficar muito feliz da gente, né, poder ir tirando esses enigmas, essas barreiras, né, e poder esclarecer um pouco, trazer um pouco mais de clareza.
justamente para facilitar. E agradeço novamente a oportunidade, espero que, né, você tenha gostado do bate-papo. Adorei! Né? Não só eu, todo mundo, com certeza. O pessoal gostou. que está em casa também pode aprender um pouco mais do que Sim. isso, e vou ficar muito feliz aí de poder voltar e a gente trazer outros temas, trazer mais ferramentas, poder contribuir mais para que a gente mude esse cenário, porque minha missão é justamente essa, fazer o mercado de Cuiabá, né, o mercado do Mato Grosso, ele ser referência nessa área de vendas, nessa área de atendimento, nessa área comportamental de mercado. E olha que é um momento que todos nós estamos precisando disso, desse direcionamento, dessas informações, né? Faz muito sentido, sempre fez, mas agora muito mais. Que bom. Né? E vai ser um prazer te receber novamente. Obrigado, Elga, eu agradeço a todo mundo aí. Eu que agradeço. E o Elga, você de hoje fica por aqui, mas amanhã temos um encontro marcado às 21h30. Você perdeu algo, quer mandar alguma sugestão, quer falar algo para a gente aí? Nossos canais de comunicação estão na sua tela e nosso canal também do YouTube. Quer rever essa entrevista ou muitas outras? É só acessar e se inscrever. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.